Uma das paixões nacionais do Brasil é o futebol, e na época de Copa do Mundo essa paixão aflora ainda mais. Vamos ver nesse vídeo um breve histórico sobre as 5 conquistas mundiais que a seleção brasileira de futebol masculino conquistou. A seleção brasileira de futebol conquistou seu primeiro título mundial na Copa do Mundo FIFA de 1958, na Suécia. A campanha brasileira foi marcada por uma forte exibição ofensiva, liderada pelos talentos de Pelé, Garrincha, Vavá e Nilton Santos. O Brasil estreou na competição derrotando a Áustria por 3-0. Na segunda rodada, a seleção empatou com a Inglaterra em 0-0. Na terceira rodada, o Brasil venceu a União Soviética por 2-0 e se classificou para as quartas de final. Nas quartas de final, o Brasil venceu o País de Gales por 1-0. Na semifinal, o Brasil enfrentou a França e venceu por 5-2. Na final, a seleção brasileira derrotou a Suécia, país sede, por 5-2, com 2 gols de Pelé, 2 gols de Vavá e 1 gol de Zagallo. A conquista do título mundial em 1958 foi um marco na história do futebol brasileiro. Pelé se tornou uma estrela mundial e a seleção brasileira se consolidou como uma das grandes potências do futebol mundial. A seleção brasileira de futebol conquistou seu segundo título mundial na Copa do Mundo FIFA de 1962, no Chile. A campanha do Brasil em 1962 foi um exemplo de superação. A seleção brasileira conseguiu conquistar o título mesmo com a ausência de seu principal jogador, Pelé. Essa conquista mostrou ao mundo que o Brasil era uma potência do futebol e que tinha condições de conquistar o título mundial novamente. O Brasil estreou na competição derrotando o México por 2-0, com gols de Zagallo e Pelé. Na segunda rodada, a seleção empatou com a Tchecoslováquia em 0-0. Nessa partida, Pelé se machucou e foi obrigado a abandonar o torneio. Na terceira rodada, o Brasil venceu a Espanha por 2-1 e se classificou para as quartas de final, com 2 gols de Amarildo, que substituiu Pelé no andamento do torneio. Nas quartas de final, o Brasil enfrentou a Inglaterra e venceu por 3-1, com 2 gols de Garrincha e 1 de Vavá, selando a vitória brasileira rumo à semifinal. Na semifinal, a seleção brasileira derrotou o Chile, o país sede, por 4-2. Novamente a dupla Garrincha e Vavá deram a vitória ao Brasil, com 2 gols cada. A final da Copa do Mundo de 1962 foi disputada entre o Brasil e a Tchecoslováquia. O Brasil venceu a partida por 3-1, com 2 gols de Vavá e 1 gol de Amarildo. Apesar do título, a campanha brasileira não foi fácil. Pelé, considerado o melhor jogador do mundo na época, sofreu uma lesão no joelho no segundo jogo do campeonato e ficou afastado do restante da competição. Mesmo com a ausência de Pelé, o Brasil conseguiu conquistar o título graças à atuação de Garrincha, que foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo. Finalmente veio o tricampeonato. A seleção brasileira de futebol conquistou seu terceiro título mundial na Copa do Mundo FIFA de 1970, no México. Para muitos amantes do futebol, essa foi a melhor seleção de todos os tempos. O Brasil estreou na competição derrotando a Tchecoslováquia por 4-1, com um gol de Rivelino, 2 gols de Pelé e 2 de Jairzinho. Nesse jogo teve o famoso lance em que Pelé tenta fazer o gol do meio de campo, mas a bola passou a centímetros da trave. Na segunda rodada, a seleção venceu a Inglaterra por 1-0. Mas houve um lance fenomenal em que o goleiro Gordon Banks defendeu uma cabeçada certeira de Pelé, evitando o gol do Brasil. Na terceira rodada, o Brasil venceu a Romênia por 3-2 e se classificou para as quartas de final, com 2 gols de Pelé e 1 de Jairzinho. Nas quartas de final, a seleção brasileira derrotou o Peru por 4-2. Os gols foram marcados por Jairzinho, Rivelino e 2 gols de Tostão. Na semifinal, o Brasil enfrentou o Uruguai e venceu por 3-1. O Brasil até saiu atrás no placar,
mas com gols de Clodoaldo, Jairzinho e Rivelino o Brasil se classificou para a grande final contra a Itália. Nesse jogo aconteceu mais um lance antológico de Pelé. Com um drible de corpo ele se livra do goleiro, mas na finalização a bola passa bem perto da trave uruguaia. A final da Copa do Mundo de 1970 foi disputada entre o Brasil e a Itália. O Brasil venceu a partida por 4-1, com gols de Pelé, Gerson, Jairzinho e outro de Carlos Alberto Torres. A conquista do título mundial em 1970 foi um marco na história do futebol brasileiro. Pelé se consolidou como o maior jogador do mundo e foi o artilheiro do Mundial com 7 gols. A campanha brasileira em 1970 foi um exemplo de futebol ofensivo e de beleza. A seleção brasileira marcou 19 gols em 6 jogos e teve um aproveitamento de 100%. Até hoje essa seleção é celebrada em todo o mundo por ter demonstrado um belo futebol. A seleção brasileira de futebol conquistou seu 4º título mundial na Copa do Mundo FIFA de 1994, nos Estados Unidos. O Brasil estreou na competição derrotando a Rússia por 2-0. Os gols foram marcados por Romário e Raí. Na segunda rodada, a seleção venceu Camarões por 3-0, com gols de Romário, Márcio Santos e Bebeto. Na terceira rodada, o Brasil empatou com a Suécia por 1-1, com gol salvador de Romário que evitou a derrota e se classificou para as oitavas de final. Nas oitavas de final, o Brasil enfrentou a seleção dos Estados Unidos em pleno 4 de julho, a data nacional do país, com o gol salvador de Bebeto. Após uma assistência de Romário, o Brasil venceu e se classificou para as quartas de final. O Brasil fez um jogaço contra a Holanda. O Brasil largou na frente com 2-0, gols de Romário e Bebeto, mas sofreu o empate da forte seleção holandesa. O gol salvador de Branco deu ao Brasil a vaga na semifinal da Copa. Nas semifinais, o Brasil enfrentou a Suécia e venceu por 1-0, com um gol de cabeça de Romário. O Brasil volta a uma final de Copa do Mundo 24 anos depois justamente contra a Itália, revivendo a final de 1970. Na final, as duas seleções empataram em 0-0 tanto no tempo normal quanto na prorrogação. A decisão foi para os pênaltis. O Brasil venceu a disputa por 3-2. O título veio com o pênalti perdido pela maior estrela italiana, Roberto Baggio, que perdeu sua cobrança. O Brasil se torna o primeiro tetracampeão da Copa do Mundo. O Brasil é pentacampeão. A seleção brasileira chega em 2002 para a Copa no Japão e Coreia do Sul totalmente desacreditada pela imprensa e pela torcida. O técnico Luiz Felipe Scolari bancou a convocação de Ronaldo, que vinha de graves lesões e acabou sendo destaque do Brasil na Copa. O Brasil começou a competição jogando contra a Turquia e venceu por 2-1, com gols de Ronaldo e Rivaldo. Na segunda rodada o Brasil goleou a China por 4-0 com gols dos 4 R's, Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo. No último jogo da fase de grupos, o Brasil venceu a Costa Rica pelo placar de 5-2, com gols de Edmilson, Rivaldo, Júnior e 2 gols de Ronaldo. Nas oitavas de final o Brasil enfrentou a Bélgica, vencendo por 2-0 com um golaço de Rivaldo e outro gol de Ronaldo. Nas quartas de final a seleção venceu de virada a Inglaterra, com gols de Rivaldo e o gol de falta salvador de Ronaldinho Gaúcho. A Turquia voltou a cruzar o caminho brasileiro na semifinal. Num jogo duro, o Brasil venceu por 1-0 com um gol de Ronaldo, levando o Brasil para a terceira final de Copa do Mundo consecutiva. A final inédita entre Brasil e Alemanha foi resolvida no talento de Ronaldo, que fez os 2 gols da vitória do Brasil. Essa foi a última Copa vencida pelo Brasil, fazendo com que a seleção se tornasse a primeira a ser pentacampeã do Mundial e buscando, a cada Copa, o sonho do Hexa. Gostou dessas informações sobre as 5 conquistas do Brasil em Copas do Mundo? Curta o vídeo e se inscreva em nosso canal para receber sempre 5 curiosidades sobre assuntos diversos. Até o próximo vídeo.